A empregada levava café todos os dias para uma senhora, e o empresário viúvo ficou chocado ao descobrir o motivo. Júlia estendia o copo para as mãos trêmulas da velha. Antônio observava em silêncio, sem entender por que sua funcionária insistia naquilo. Antônio cruzou os braços, franzindo a testa. Ele pagava bem. Pagava o suficiente para que Júlia não precisasse desperdiçar seu tempo com desconhecidos na rua. Mas ali estava ela, todos os dias, na mesma praça, diante da mesma mulher suja e maltrapilha. Júlia se virou para sair, ajeitando a bolsa no ombro, e foi quando seus olhos encontraram os dele. Ela parou. O rosto dele estava tenso, a mandíbula travada. Júlia engoliu seco e abaixou o olhar, apressando o passo na direção oposta. Antônio não se moveu. Apenas continuou observando enquanto ela desaparecia entre as árvores da praça. A velha, no banco, sorveu o último gole de café e colocou o copo vazio ao lado, no chão de terra batida. Antônio olhou para ela. A mulher nem sequer ergueu os olhos. Permaneceu ali, curvada, com as mãos no colo, como se estivesse esperando algo que nunca chegaria. Ele deu meia volta e caminhou de volta ao carro. O motorista abriu a porta traseira assim que o viu se aproximar. Antônio entrou sem dizer palavra, ajeitando o paletó antes de sentar. O carro partiu devagar, contornando a praça. Ele olhou pela janela. A velha continuava no mesmo lugar, imóvel, sozinha. Antônio desviou o olhar e puxou o celular do bolso, tentando se concentrar nos e-mails acumulados. Mas a imagem da cena não saía da cabeça. Júlia entregando o café. A velha aceitando com as mãos sujas, o gesto simples, repetido, diário. Por quê? Ele trancou o celular e recostou no banco. Decidiu que no dia seguinte iria perguntar. Precisava entender. Júlia chegou em casa com o coração ainda acelerado. Ela abriu a porta do pequeno apartamento e jogou a bolsa no sofá poído. A sala era apertada, com móveis velhos e uma televisão de tela quebrada no canto. Ela foi direto para o quarto e sentou na beirada da cama, respirando fundo. Sabia que tinha sido vista. Sabia que Antônio estava ali, observando, e sabia que perguntas viriam. Ela tirou os sapatos e deitou de lado, encarando a parede descascada. Não podia contar. Não podia revelar. Não agora. Talvez nunca. Fechou os olhos, mas o sono não veio. Apenas a lembrança daquela mulher no banco, daquela voz rouca dizendo obrigada toda manhã, daquele olhar cansado que parecia reconhecer algo nela, algo que Júlia ainda não tinha coragem de admitir. No dia seguinte, Antônio acordou mais cedo. Vestiu um terno cinza, tomou café sozinho na varanda da cobertura e saiu antes das 7. Ele não foi direto ao escritório. Pediu ao motorista que parasse 2 quadras antes da praça. Desceu do carro e caminhou a pé com as mãos nos bolsos, observando o movimento matinal. Vendedores ambulantes abrindo suas barracas, trabalhadores correndo para o ponto de ônibus. E lá, no banco de sempre, a velha senhora. Ela já estava lá. Antônio parou do outro lado da rua, encostado em um poste. Ficou ali, esperando. 15 minutos depois, Júlia apareceu. Ela vinha pela calçada oposta, com um uniforme preto impecável e um copo de café na mão. Antônio estreitou os olhos. Júlia se aproximou do banco, cumprimentou a velha com um aceno discreto e entregou o café. A mulher aceitou, murmurou algo que Antônio não conseguiu ouvir e Júlia sorriu. Um sorriso triste, carregado. Ela ficou ali por mais alguns segundos, apenas olhando para a velha, antes de se virar e seguir caminho. Antônio esperou ela sumir de vista. Então, atravessou a rua. A velha ergueu os olhos quando ele se aproximou. Ela não demonstrou surpresa, apenas cansaço. "Bom dia!" Antônio disse, parando em frente ao banco. A mulher assentiu de leve, segurando o copo com as 2 mãos. "A moça que trouxe esse café, você a conhece?" Ele perguntou, tentando soar casual.
A velha bebeu um gole antes de responder. Conheço. De onde? Ela olhou para ele com olhos fundos, marcados por rugas profundas. Isso não é da sua conta. Antônio ficou em silêncio. Não esperava resistência. Não daquela mulher. Ele deu um passo à frente. Eu sou o patrão dela. Tenho o direito de saber o que ela anda fazendo. A velha soltou um riso seco, quase sem som. Patrão não tem direito sobre a bondade dos outros. Ele travou o maxilar. Não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por alguém que vivia na rua. Ela vem aqui todo dia. Por quê? A mulher desviou o olhar e bebeu mais um gole. Pergunte a ela. Antônio respirou fundo, controlando a irritação. Deu meia volta e saiu sem dizer mais nada. A velha continuou no banco, sozinha, observando o movimento da praça como quem assiste a um filme sem som. Antônio passou o resto do dia distraído. Reuniões, telefonemas, documentos para assinar. Nada disso prendia sua atenção. Ele olhava pela janela do escritório para a cidade lá embaixo e tudo o que via era aquela cena. Júlia entregando café, a velha aceitando, o gesto repetido, silencioso, cheio de significado. Ele pegou o telefone interno e ligou para a recepção. Chame a Júlia aqui. A secretária hesitou do outro lado da linha. Senhor, a Júlia trabalha na limpeza. Ela não costuma subir para os andares administrativos. Eu sei onde ela trabalha. Mande ela subir. Sim, senhor. Ele desligou e ficou esperando de pé, com as mãos apoiadas na mesa. 10 minutos depois, bateram na porta. Entre! Júlia abriu a porta devagar. Ela ainda vestia o uniforme de limpeza, com luvas de borracha penduradas no bolso do avental. Parecia menor ali dentro, naquele escritório enorme, com vista panorâmica para a cidade. Ela fechou a porta atrás de si e ficou parada, sem se aproximar. O senhor me chamou? Antônio a encarou por um longo momento antes de falar. Eu vi você hoje de manhã, na praça. Júlia baixou os olhos. Eu estava indo trabalhar, senhor. Você estava levando café para aquela mulher. Ela não respondeu. Apenas apertou as mãos uma contra a outra. Quem é ela? Antônio perguntou, dando a volta na mesa e se aproximando. Ninguém, senhor. Só uma pessoa que precisa de ajuda. Você faz isso todo dia? Júlia assentiu, ainda sem olhar para ele. Por quê? Ela finalmente ergueu o rosto. Havia algo nos olhos dela. Algo que Antônio não conseguia decifrar. Tristeza, culpa, talvez as duas coisas. Porque eu posso. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Antônio cruzou os braços. Você está usando o seu tempo, o seu dinheiro, para cuidar de uma desconhecida. Isso não faz sentido. Para o senhor talvez não faça, mas para mim faz. Ele a estudou em silêncio. Júlia era nova, talvez 25 anos. Trabalhava na empresa havia 8 meses, sempre pontual, sempre calada, nunca deu problema. E agora estava ali, desafiando-o com aquela resposta vaga e teimosa. Ela não é uma desconhecida, é? Antônio arriscou. Júlia desviou o olhar. Posso voltar ao trabalho, senhor? Não. Você vai me contar quem é aquela mulher. Não posso. Pode sim, e vai. Júlia apertou os lábios. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Por favor, senhor, não me obrigue a falar sobre isso. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Antônio sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sentia havia anos. Compaixão. Ele recuou um passo. Está bem, pode ir. Júlia não esperou. Virou-se e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Antônio ficou sozinho no escritório, olhando para a porta fechada. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava descobrir. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou na varanda da cobertura, bebendo uísque e olhando para as luzes da cidade. Pensou em ligar para um investigador particular. Seria fácil. Em 2 dias teria todas as respostas. Mas algo o impedia.
Talvez fosse o jeito que Júlia pediu para não ser obrigada a falar. Talvez fosse a tristeza naqueles olhos. Ele terminou a bebida e entrou. Decidiu que iria descobrir sozinho, do jeito dele. Na manhã seguinte, Antônio voltou à praça, mas dessa vez chegou mais cedo, 6:30 da manhã. A praça estava quase vazia. Apenas alguns moradores de rua acordando, catadores de papel revirando lixeiras e a velha senhora no banco. Ela já estava lá. Antônio se perguntou se ela dormia ali. Provavelmente sim. Ele se sentou em outro banco, do outro lado da praça, e esperou. Meia hora depois, Júlia apareceu. Ela vinha apressada, com o café na mão e a bolsa no ombro. Antônio observou. Júlia se aproximou do banco, entregou o café e dessa vez ficou mais tempo. Ela sentou ao lado da velha. As duas conversaram. Antônio não conseguia ouvir, mas via os gestos. A velha falava pouco. Júlia acenava com a cabeça, ouvia, às vezes tocava o ombro da mulher. Havia intimidade ali, conhecimento mútuo. Depois de 10 minutos, Júlia se levantou. Mas antes de sair, ela tirou algo da bolsa. Um envelope branco. Entregou para a velha. A mulher hesitou, mas pegou. Júlia deu um último aceno e foi embora. Antônio esperou ela sumir de vista. Então se levantou e atravessou a praça novamente. A velha guardou o envelope debaixo da roupa esfarrapada quando o viu se aproximar. Você de novo, ela disse sem emoção. Eu de novo. Antônio confirmou, sentando no banco ao lado dela. A mulher o olhou de lado. O que você quer? Respostas. Já te disse, pergunte a ela. Ela não quer falar. Então, respeite isso. Antônio ficou em silêncio por um momento, olhando para a frente, para o movimento que começava a crescer na praça. Ela te deu dinheiro agora há pouco, ele disse. A velha não negou. E se deu? Por quê? Porque ela tem um coração que você provavelmente nunca vai entender. Antônio virou o rosto para ela. Eu não sou o inimigo aqui. Não. A mulher soltou uma risada curta. Você é patrão dela. Você vive num mundo que ela nunca vai alcançar. E mesmo assim está aqui, investigando, querendo saber de coisas que não te dizem respeito. Se isso não é ser inimigo, eu não sei o que é. Ele sentiu o golpe. Cada palavra foi certeira, mas não recuou. Eu só quero entender. Por quê? Para controlar? Para usar contra ela? Não, porque eu me importo. A frase saiu antes que ele pudesse pensar. A velha o encarou surpresa. Então soltou outro riso, dessa vez mais longo. Você se importa, ela repetiu, como se testasse as palavras. Homens como você não se importam com nada além do próprio bolso. Você não me conhece. Conheço o suficiente. Conheço o terno caro, o relógio importado, o jeito de olhar para mim como se eu fosse lixo. Eu nunca o quê? Nunca me olhou com nojo? Nunca pensou que eu sou um problema que a prefeitura deveria resolver? Ela o interrompeu, a voz subindo um pouco. Eu sei como gente como você pensa. Antônio baixou a cabeça. Ela estava certa. Pelo menos em parte. Ele sempre olhou para pessoas como ela e desviou. Sempre achou que não era problema dele, até agora. Eu quero mudar isso, ele disse, baixinho. A velha o olhou por um longo tempo, então suspirou. Se você quer mesmo entender, então pare de perguntar e comece a ver. Ver o quê? A dor dela. A dor que ela carrega todo dia. E talvez, só talvez, você entenda por que ela faz o que faz. Antônio ficou em silêncio. A velha se levantou do banco, pegou o copo vazio de café e o jogou em uma lixeira próxima. Depois voltou, pegou sua sacola de pano surrada e começou a se afastar. Espere, Antônio chamou. Ela parou, mas não se virou. Qual é o seu nome? A mulher hesitou. Dalva. Dalva, ele repetiu. Obrigado. Ela não respondeu.
Apenas continuou andando, desaparecendo entre as árvores da praça. Antônio ficou sozinho no banco. Pensou nas palavras dela. A dor que Júlia carregava. Que dor seria essa? E por que ele, de repente, se importava tanto? Nos dias seguintes, Antônio mudou sua rotina. Passou a chegar mais cedo no escritório, mas sempre dava uma volta pela praça antes. Observava de longe Júlia e Dalva. O ritual diário, o café, a conversa curta, o envelope que às vezes aparecia. Ele nunca se aproximou de novo, apenas observou. E quanto mais observava, mais percebia detalhes. O jeito que Júlia olhava para Dalva. Não era pena, era algo mais profundo, reconhecimento, talvez até amor. E Dalva, apesar da rispidez, aceitava tudo com uma gratidão silenciosa. Havia história ali, passado, segredos. Antônio também começou a prestar mais atenção em Júlia no trabalho. Ele nunca tinha reparado antes, mas agora via. Ela era quieta, mas não tímida. Era observadora. Trabalhava com cuidado, com atenção aos detalhes. E sempre tinha aquele ar de tristeza nos olhos. Como se carregasse algo pesado demais para os ombros. Uma tarde, Antônio desceu até o andar onde Júlia trabalhava. Ele inventou uma desculpa qualquer sobre querer verificar a limpeza dos escritórios. Ela estava limpando uma sala de reuniões, passando pano nas mesas de vidro. Ele parou na porta. Júlia, ela se virou surpresa. Senhor, posso falar com você um minuto? Ela hesitou, mas assentiu. Colocou o pano de lado e o encarou esperando. Eu queria me desculpar. Antônio começou. Júlia franziu a testa. Desculpar? Por quê? Por ter sido invasivo, por ter pressionado você a falar sobre algo que claramente é doloroso. Ela piscou, surpresa. O senhor não precisa se desculpar. Preciso sim. Eu não tenho o direito de entrar na sua vida assim. Júlia ficou em silêncio por um momento, estudando-o. Por que o senhor se importa? Ela perguntou, a voz baixa. Antônio não soube o que responder. Ele mesmo não entendia. Eu não sei, ele admitiu. Mas me importo. Júlia desviou o olhar. Ela é minha mãe. As palavras caíram como um peso no peito de Antônio. Ele ficou parado, processando. Dalva é sua mãe? Júlia assentiu, ainda sem olhar para ele. Ela me criou sozinha. Trabalhou a vida inteira para me dar uma vida melhor. Mas há 3 anos, ela perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo. E eu não consegui ajudar a tempo. A voz dela começou a falhar. Antônio deu um passo à frente. Júlia, eu estava desempregada também. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando finalmente consegui esse emprego aqui, ela já estava na rua. Eu tentei tirá-la de lá. Tentei alugar um lugar para nós duas, mas ela não quis. Disse que eu precisava cuidar de mim primeiro, que ela ficaria bem. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Júlia. Ela as enxugou rapidamente, envergonhada. Então eu faço o que posso. Levo café, levo comida, levo dinheiro quando sobra. Mas nunca é suficiente, nunca. A voz dela sumiu. Antônio sentiu o peito apertar. Sem pensar, ele se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Você está fazendo o que pode. Isso já é muito. Júlia balançou a cabeça. Não é. Ela está na rua. Minha mãe está dormindo num banco de praça, passando frio, passando fome. E eu não consigo tirá-la de lá. Porque ela não aceita sua ajuda. Porque ela é teimosa, orgulhosa. Ela acha que é um peso, que eu vou desistir da minha vida para cuidar dela. Mas ela não entende que ela é a minha vida. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é por causa dela. Antônio ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquilo. Apenas dor, pura e crua. Sinto muito. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Júlia enxugou o rosto e respirou fundo. Posso voltar ao trabalho agora? Claro. Ela pegou o pano de volta e voltou a limpar a mesa. Antônio ficou parado por mais um momento,
observando-a. Então saiu. Mas a conversa não saiu da cabeça dele. Naquela noite, ele não dormiu de novo. Ficou pensando em Júlia, em Dalva, em tudo o que ele tinha e tudo o que elas não tinham. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio se sentiu pequeno. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Ligou para seu advogado e pediu para preparar alguns documentos. Depois, ligou para uma imobiliária e fez algumas perguntas. À tarde, desceu novamente até o andar de Júlia. "Preciso falar com você de novo." Júlia olhou para ele preocupada. "Eu fiz algo errado, senhor?" "Não, pelo contrário, eu tenho uma proposta." Ela parou o que estava fazendo. "Que tipo de proposta?" "Eu tenho um apartamento, um imóvel que eu comprei há alguns anos como investimento. Está vazio, mobiliado, pronto para morar." Júlia franziu a testa. "E eu quero que você e sua mãe morem lá." O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia o encarou como se ele tivesse falado em outro idioma. "O senhor está brincando?" "Não estou." "Por quê? Por que o senhor faria isso?" Antônio respirou fundo. "Porque eu posso. E porque é a coisa certa a fazer." Júlia balançou a cabeça, dando um passo para trás. "Eu não posso aceitar isso." "Por quê?" Porque eu não tenho como pagar." "Eu não estou pedindo pagamento. Então o que está pedindo?" Antônio hesitou. Ele não tinha pensado nisso. Não queria nada em troca, mas sabia que Júlia não aceitaria caridade. "Nada. Só quero ajudar." "Ninguém ajuda de graça. Todo mundo quer alguma coisa." "Eu não quero nada, Júlia. Só quero que você e sua mãe tenham um lugar para morar, um lugar digno." Júlia cruzou os braços, os olhos brilhando de novo. "E quando o senhor se cansar de ser bonzinho, quando decidir que não vale a pena, o que acontece com a gente?" "Isso não vai acontecer." "Como eu posso ter certeza?" Antônio não soube o que responder. Ela tinha razão em desconfiar. Ele era um estranho, um patrão, alguém que nunca tinha demonstrado interesse pela vida dela até poucos dias atrás. "Você não pode," ele admitiu. "Você só pode confiar." Júlia soltou um riso sem humor. "Confiar, claro." Ela pegou o pano de volta e voltou ao trabalho, ignorando-o. Antônio ficou ali por mais um momento, então saiu, mas não desistiu. Ele sabia que tinha que ganhar a confiança dela, de alguma forma. Nos dias seguintes, Antônio continuou aparecendo, sempre com pequenos gestos. Trazia café para Júlia durante o expediente. Perguntava como ela estava. Conversava sobre coisas simples, trabalho, tempo, nada invasivo. Júlia, aos poucos, começou a baixar a guarda. Não muito, mas o suficiente para não ignorá-lo completamente. E Antônio percebeu algo. Ele gostava de estar perto dela, gostava de ouvir sua voz, gostava da forma como ela via o mundo, com bondade, com esperança, mesmo depois de tudo. Uma manhã, ele a encontrou na praça de novo. Júlia estava sentada no banco com Dalva conversando. Antônio parou a alguns metros de distância, sem se aproximar. Apenas observou. E quando Júlia se levantou para ir embora, ele a seguiu. Não de perto, apenas acompanhou de longe, certificando-se de que ela chegava bem ao trabalho. Ele não sabia por que fazia isso. Não entendia o que estava acontecendo com ele, mas não conseguia parar. Naquela tarde, Júlia o confrontou. "O senhor está me seguindo?" Antônio parou no meio do corredor. Não. Eu vi o senhor hoje de manhã, na praça, e ontem também, e anteontem." Ele não negou. "Eu só quero ter certeza de que você está bem." "Por quê? Eu não sou responsabilidade do senhor." "Eu sei, mas eu me importo." Júlia cruzou os braços. "O senhor precisa parar com isso." "Com o quê?" "Com essa obsessão, seja lá o que for. O senhor está sendo estranho." Antônio sentiu o golpe. Ela estava certa.
Ele estava agindo de forma estranha, invasiva. Ele recuou um passo. Me desculpe, eu não queria fazer você se sentir desconfortável. Júlia suspirou. Olha, eu agradeço a ajuda, de verdade, mas o senhor precisa entender que eu não preciso de proteção. Eu não preciso de um salvador. Eu só preciso trabalhar, ganhar meu dinheiro e cuidar da minha mãe. É só isso. Eu entendo. Entende mesmo? Antônio olhou nos olhos dela. Entendo que você é forte. Entendo que você está lidando com isso sozinha há muito tempo. Mas isso não significa que você precisa continuar sozinha. Júlia ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não teve resposta. Antônio aproveitou o momento. Deixa eu ajudar. Não como patrão. Não como alguém que quer algo em troca. Mas como alguém que se importa. E o que você ganha com isso? Nada. Talvez a chance de ser uma pessoa melhor. Júlia o estudou por um longo tempo, então finalmente seus ombros relaxaram. O apartamento ainda está disponível? Antônio sentiu o coração acelerar. Está. Eu vou pensar. Leva o tempo que precisar. Ela assentiu e saiu. Antônio ficou parado no corredor, sozinho, mas com uma sensação estranha no peito. Esperança. Ele tinha a esperança de que talvez, apenas talvez, ele pudesse fazer a diferença na vida delas. E talvez, no processo, descobrir quem ele realmente era por baixo de todo aquele dinheiro e poder. 2 dias depois, Júlia bateu na porta do escritório dele. Antônio levantou os olhos dos documentos na mesa. Entre. Ela abriu a porta e ficou parada, nervosa. Eu conversei com minha mãe. Antônio se levantou imediatamente. E ela não quer aceitar, mas eu convenci, ou pelo menos estou tentando convencer. O que ela disse? Que não quer ser um peso, que não confia em estranhos, que é melhor ficar onde está. Antônio deu a volta na mesa. E você, o que disse? Que ela não é um peso, que não temos escolha, que eu preciso dela segura. A voz de Júlia tremeu um pouco. Antônio se aproximou. Quer que eu converse com ela? Júlia hesitou. Não sei se vai adiantar, mas... E pode tentar. Então vamos agora. Agora? Agora! Júlia piscou, surpresa, mas assentiu. Os dois saíram do escritório juntos, pegaram o elevador e foram até o estacionamento. Antônio dispensou o motorista e dirigiu ele mesmo. Júlia ficou quieta no banco do passageiro, olhando pela janela. Quando chegaram à praça, Dalva estava no banco de sempre. Ela ergueu os olhos ao ver os dois se aproximando e estreitou o olhar. O que você quer agora? Ela disse, olhando para Antônio. Conversar? Já conversamos. Não sobre isso. Dalva cruzou os braços. Júlia te contou, não foi? Sobre nós. Contou. E agora você quer bancar o herói. Quer salvar a pobre coitada da rua. Antônio sentou no banco ao lado dela. Júlia ficou de pé, nervosa. Não é sobre isso, ele disse. É sobre dar a você e a sua filha uma chance. Uma chance de viverem com dignidade. Dignidade, Dalva repetiu com sarcasmo. Dignidade não mora em apartamento emprestado. Dignidade não vem de favor de rico. Então de onde vem? Dalva o encarou. De lutar, de sobreviver, de não se vender. Eu não estou pedindo para você se vender. Estou oferecendo ajuda. E por que eu acreditaria em você? Por que eu acreditaria que você não vai tirar tudo de volta quando se cansar? Antônio respirou fundo. Porque eu vou assinar um contrato. Um contrato que garante que você e Júlia podem morar naquele apartamento pelo tempo que quiserem. Sem custo, sem condições. Só isso. Dalva ficou em silêncio. Júlia se aproximou. Mãe, por favor, aceita. Eu não aguento mais te ver aqui. Eu não aguento mais saber que você está passando frio, passando fome. Por favor. A voz de Júlia quebrou. Dalva olhou para a filha.
E pela primeira vez, Antônio viu algo mudar naqueles olhos cansados. Amor, preocupação. Filha, por favor, Júlia repetiu com lágrimas nos olhos. Faz isso por mim. Se não por você, faz por mim. Dalva fechou os olhos e suspirou. Quando os abriu de novo, havia rendição ali. Está bem, mas se ele tentar qualquer coisa, eu saio. Júlia sorriu entre as lágrimas e abraçou a mãe. Antônio sentiu algo estranho no peito de novo. Algo que ele não sentia havia anos. Talvez fosse felicidade. Talvez fosse só a sensação de ter feito algo certo. Vamos agora? Ele perguntou. Dalva olhou para ele. Agora? Agora. Ela hesitou, mas pegou sua sacola de pano surrada e se levantou. Os três caminharam até o carro. Dalva entrou no banco de trás, olhando ao redor com desconfiança. Júlia sentou ao lado dela, segurando sua mão. Antônio dirigiu em silêncio, levando as duas para o apartamento que mudaria tudo. Quando chegaram, Dalva saiu do carro e olhou para o prédio. Era simples, mas bem cuidado, num bairro seguro. Antônio abriu a porta do apartamento e deixou as duas entrarem primeiro. Júlia entrou devagar, olhando ao redor com os olhos arregalados. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo limpo, tudo mobiliado, tudo pronto. Dalva parou no meio da sala, com a sacola na mão, sem saber o que fazer. Júlia se virou para Antônio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. Antônio apenas assentiu. Não sabia o que dizer. Então, deixou as duas sozinhas e saiu. Mas antes de fechar a porta, ele ouviu o choro das duas, de alívio, de gratidão, de esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio saiu dali sentindo que sua vida tinha algum propósito. Nas semanas seguintes, tudo mudou. Júlia continuou trabalhando, mas agora havia um brilho diferente nela. Ela sorria mais, falava mais, estava mais leve. E Antônio, sem perceber, começou a procurar desculpas para vê-la. Descia até o andar dela com mais frequência. Inventava reuniões que não existiam. Pedia relatórios que não precisava, só para poder conversar com ela. E Júlia, aos poucos, começou a perceber. Ela não disse nada, mas notou os olhares dele, a forma como ele sempre encontrava um jeito de estar por perto. E para sua surpresa, ela não se importou. Pelo contrário, ela começou a esperar por esses momentos. Começou a gostar da presença dele. E isso a assustou. Uma tarde, Antônio a convidou para tomar um café. Não no escritório, fora, numa cafeteria perto da empresa. Júlia hesitou, mas aceitou. Os dois sentaram numa mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Antônio pediu 2 cafés e ficou em silêncio por um momento, mexendo na xícara. Como está sua mãe? Ele perguntou. Bem, melhor. Ela ainda está se acostumando, mas está feliz. E você? Júlia sorriu. Eu estou aliviada, grata. Ainda não acredito que isso é real. É real e você merece. Ela baixou os olhos. Eu não sei se mereço, mas agradeço. Antônio se inclinou um pouco para frente. Júlia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela ergueu os olhos, curiosa. O quê? Ele hesitou. Não era bom com palavras, nunca foi, mas precisava dizer. Eu não fiz isso só por bondade, ou por querer ajudar. Eu fiz porque eu me importo com você, de verdade. Júlia ficou imóvel. O coração dela acelerou. O senhor está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que eu gosto de você, que eu penso em você o tempo todo, que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas sei que tem a ver com você. O silêncio entre eles foi longo. Júlia não sabia o que dizer. Não esperava por isso. Não estava preparada. Eu não sei o que dizer,
ela admitiu, a voz tremendo. Não precisa dizer nada agora, só queria que você soubesse. Júlia olhou para ele, para aquele homem que há poucas semanas era apenas seu patrão. E agora era... o quê? Ela não sabia, mas sabia que sentia algo também. Algo que a assustava e a aquecia ao mesmo tempo. Eu preciso pensar, ela disse baixinho. Claro, leva o tempo que precisar. Eles terminaram o café em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado, cheio de possibilidades. E quando se despediram, Júlia saiu dali com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Naquela noite, ela conversou com Dalva. Contou tudo, sobre o convite, sobre a conversa, sobre os sentimentos dele. Dalva ouviu em silêncio, sentada no sofá do apartamento novo, com uma xícara de chá nas mãos. E o que você sente? Ela perguntou quando Júlia terminou. Eu não sei, eu acho que eu gosto dele também, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja mentira, de que ele se canse, de que ele perceba que eu não sou suficiente para ele. Dalva colocou a xícara de lado e pegou a mão da filha. Filha, você é suficiente. Sempre foi. Mas só você pode decidir se vale a pena arriscar. Júlia olhou para a mãe. E se der errado? E se der certo? Júlia ficou acordada a noite inteira pensando nas palavras da mãe. E se der certo? A pergunta ecoava na cabeça dela como um sino que não parava de tocar. Ela olhou para o teto do quarto, para aquele espaço que agora era dela, que Antônio tinha dado sem pedir nada em troca, ou pelo menos era o que ele dizia. Mas agora tinha pedido, não com palavras claras, mas tinha pedido uma chance, pedido que ela considerasse algo que ia além de patrão e empregada. Algo que assustava e empolgava ao mesmo tempo. Júlia se levantou da cama quando o sol começou a raiar. Tomou banho, vestiu o uniforme e saiu mais cedo que o normal. Precisava pensar, precisava de ar. Mas quando chegou na entrada do prédio da empresa, Antônio estava lá, encostado no carro dele, esperando. Ele estava sem o paletó, apenas com a camisa branca e a gravata um pouco frouxa. Parecia cansado. Júlia parou a alguns metros de distância. Você dormiu? Ela perguntou. Não muito, ele admitiu, empurrando-se para longe do carro. Fiquei pensando se eu estraguei tudo ontem. Não estragou. Não? Júlia deu alguns passos à frente. Não, você só me deixou confusa. Desculpa, não era minha intenção. Eu sei, mas aconteceu. Antônio enfiou as mãos nos bolsos, parecendo mais vulnerável do que ela jamais tinha visto. E agora? Agora eu preciso saber se você está falando sério, se isso não é só curiosidade, ou tédio, ou sei lá o quê. Não é, ele disse firme. Júlia, eu nunca fui bom com palavras. Nunca fui bom em demonstrar o que sinto. Mas desde que te conheci de verdade, desde que vi quem você realmente é, eu não consigo parar de pensar em você. E não é sobre o que você pode me dar. É sobre quem você é, sobre a forma como você ama sua mãe, sobre a bondade que você tem mesmo depois de tudo que passou. Eu quero fazer parte disso. Quero fazer parte da sua vida. Júlia sentiu o coração disparar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha olhado para ela e visto algo além de uma pessoa lutando para sobreviver. Você tem certeza disso? Ela perguntou, a voz saindo baixa. Tenho, porque nossos mundos são muito diferentes. Você é rico, eu sou pobre. Você tem poder, eu tenho nada. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixa falarem. Não é tão simples assim. Por que não? Júlia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Porque eu já sofri muito, já perdi muito, e se eu me entregar a isso e você desistir, eu não sei se vou conseguir me reerguer de novo. Antônio deu mais um passo à frente, ficando bem perto dela agora. Eu não vou desistir. Eu prometo. Promessas são fáceis de fazer.
mas difíceis de cumprir. Eu sei, mas deixa eu te provar. Deixa eu mostrar que eu falo sério. Júlia abriu os olhos e o encarou. Havia sinceridade ali. Medo também. Ele tinha medo. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. E de alguma forma isso a acalmou. Porque significava que ele também estava arriscando algo. Está bem? Ela disse finalmente. Os olhos de Antônio se iluminaram. Está bem? Está bem. Mas devagar, sem pressa, sem pressão. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente o rosto dele. Devagar. Eu posso fazer devagar. Júlia sorriu de volta e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo parecido com esperança. Não a esperança de sobreviver, mas a esperança de viver. De verdade. Os dias seguintes foram estranhos e ao mesmo tempo reconfortantes. Antônio continuou aparecendo, mas agora era diferente. Ele trazia café para ela de manhã. Perguntava sobre o dia dela. Às vezes, quando o expediente terminava, eles caminhavam juntos até o ponto de ônibus dela. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância dele, sobre os sonhos que ele tinha abandonado para seguir os negócios da família. Sobre a infância dela. Sobre como a mãe trabalhava em 3 empregos para colocar comida na mesa. E a cada conversa, a distância entre eles diminuía. Não era só atração, era conexão. Era entender que, apesar de virem de mundos diferentes, compartilhavam algo essencial. Solidão. Antônio tinha tudo, mas não tinha ninguém. Júlia não tinha nada, mas tinha sua mãe. E agora, talvez, tivesse ele também. Uma noite, Antônio a convidou para jantar. Não num restaurante caro, mas num lugar simples, numa rua movimentada do centro, onde vendiam comida caseira. Júlia aceitou. Ela vestiu o melhor vestido que tinha, um vestido simples azul marinho, que comprou num brechó anos atrás. Antônio apareceu sem terno, apenas jeans e uma camisa branca. Ele parecia mais novo assim, mais leve. Os dois jantaram conversando sobre bobagens, sobre filmes que gostavam, sobre músicas, sobre lugares que queriam conhecer. E no final, quando ele a levou de volta para casa, parou o carro em frente ao prédio e ficou em silêncio por um momento. Obrigado, ele disse. Por quê? Por me dar uma chance. Por não desistir de mim antes de me conhecer de verdade. Júlia sorriu. Você também me deu uma chance. Você me viu quando ninguém mais via. Antônio se inclinou um pouco mais perto. Júlia sentiu o coração acelerar. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. E então, devagar, ele encostou a testa na dela. Não beijou. Apenas ficou ali, respirando junto, compartilhando aquele momento de intimidade silenciosa. E para Júlia, aquilo foi mais significativo do que qualquer beijo poderia ser. Boa noite, ele sussurrou. Boa noite. Ela saiu do carro e entrou no prédio. Mas antes de subir, olhou para trás. Antônio ainda estava lá, observando. Ela acenou. Ele acenou de volta. E os dois sorriram como 2 adolescentes apaixonados. Nas semanas seguintes, o relacionamento dos dois foi se aprofundando. Antônio passou a visitar o apartamento. No começo, Dalva era desconfiada. Olhava para ele com aquele olhar que dizia claramente que estava de olho. Mas aos poucos, ela foi percebendo que ele era diferente do que imaginava. Ele ajudava a lavar a louça depois do jantar. Conversava com ela sobre assuntos simples, trazia flores toda vez que ia. E nunca tratou nenhuma das duas como inferiores. Dalva começou a relaxar. E uma noite, quando Júlia estava no quarto, Dalva chamou Antônio para a cozinha. Posso falar com você um minuto? Antônio pareceu surpreso, mas concordou. Claro. Dalva cruzou os braços e o encarou. Você gosta mesmo da minha filha, não é? Gosto. Muito. E não é porque ela é bonita?
Ou porque você quer se sentir bem consigo mesmo? Não. É porque ela me faz querer ser uma pessoa melhor. É porque quando estou com ela, eu me sinto completo. Dalva estudou o rosto dele por um longo momento. Então suspirou. Você parece sincero. Sou. Mas se você machucar ela, eu juro que vou te encontrar. E não vai ser bonito. Antônio não pôde evitar um pequeno sorriso. Entendido. Dalva assentiu e voltou para a sala. Júlia saiu do quarto naquele momento, olhando curiosa. Sobre o que vocês conversaram? Nada demais, Dalva respondeu, mas havia um brilho diferente nos olhos dela. Aprovação. Júlia olhou para Antônio, que apenas deu de ombros. Mas ela sabia que algo tinha mudado, e isso a deixou ainda mais feliz. 2 meses depois, Antônio convidou Júlia para conhecer sua casa. Não a cobertura onde ele morava na cidade, mas a casa de praia que ele tinha herdado dos pais. Júlia hesitou. Era um passo grande, mas concordou. Os dois viajaram num sábado de manhã. A casa ficava a 3 horas da cidade, numa praia tranquila, longe do movimento. Quando chegaram, Júlia ficou sem palavras. A casa era enorme, mas aconchegante, com janelas grandes que davam direto para o mar. Antônio abriu a porta e deixou ela entrar primeiro. Júlia caminhou devagar, olhando cada detalhe. As fotos na parede, os móveis antigos, o cheiro de maresia que entrava pelas janelas abertas. É lindo, ela disse, virando-se para ele. Era o lugar favorito da minha mãe, Antônio contou, com a voz suave. Ela dizia que aqui ela conseguia respirar, conseguia ser ela mesma. E você consegue? Ele pensou por um momento. Agora consigo, porque você está aqui. Júlia sentiu os olhos arderem. Ele sempre sabia o que dizer. Sempre encontrava as palavras certas, mesmo dizendo que não era bom com elas. Os dois passaram o dia juntos, caminharam pela praia, conversaram sobre tudo, sobre o futuro, sobre o que queriam, sobre medos e sonhos. E quando o sol começou a se pôr, eles sentaram na areia, lado a lado, observando o horizonte. Eu quero te pedir uma coisa, Antônio disse, quebrando o silêncio. O quê? Eu quero que você seja minha namorada, oficialmente. Júlia virou o rosto para ele, surpresa. Oficialmente? Sim, eu quero que todo mundo saiba. Eu quero que você saiba que eu estou falando sério, que isso não é passageiro, que eu quero construir algo de verdade com você. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tinha esperado tanto tempo por isso, por alguém que a visse, por alguém que a amasse. E agora estava acontecendo. Sim, ela disse, sorrindo entre as lágrimas. Eu quero. Antônio sorriu e pela primeira vez a beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas. E quando se separaram, os dois estavam sorrindo como 2 pessoas que finalmente tinham encontrado o que procuravam. No dia seguinte, quando voltaram para a cidade, tudo parecia diferente. Mais brilhante, mais leve. Júlia contou para Dalva assim que chegou em casa. A mãe sorriu e abraçou a filha com força. Você merece ser feliz, minha filha. Você sempre mereceu. Júlia chorou no ombro da mãe. Chorou de alívio, de felicidade, de gratidão. E quando se separaram, Dalva segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Aproveita cada momento, porque a vida é curta demais para desperdiçar chances de ser feliz. Júlia assentiu e prometeu a si mesma que faria exatamente isso. Nos meses seguintes, o relacionamento dos dois floresceu. Antônio apresentou Júlia para seus amigos, para seus sócios, para todo mundo que importava. No começo, houve olhares, comentários, julgamentos, mas Antônio não se importou. E Júlia aprendeu a não se importar também, porque o que eles tinham era real, era verdadeiro, e ninguém podia tirar isso deles. Júlia continuou trabalhando na empresa, mas Antônio insistiu para que ela fizesse um curso.
Algo que ela sempre quis, mas nunca teve oportunidade. Júlia escolheu a administração, queria aprender, queria crescer, e Antônio a apoiou em cada passo. Pagou o curso, ajudou nos estudos, comemorou cada nota boa como se fosse dele, e Júlia se apaixonou ainda mais por ele a cada dia. Não pelo dinheiro, não pelo que ele podia oferecer, mas por quem ele era quando estava com ela. Vulnerável, verdadeiro, humano. Um ano depois, Antônio pediu Júlia em casamento. Foi numa noite simples, em casa, depois do jantar. Dalva tinha acabado de ir dormir. Júlia estava lavando a louça quando Antônio se aproximou por trás e a abraçou. "Deixa eu fazer isso", ele disse, pegando a esponja da mão dela. Júlia riu. "Você não precisa." "Eu sei, mas quero." Ela se virou para ele sorrindo, e foi quando viu. Antônio estava ajoelhado, com uma caixinha na mão. O coração de Júlia parou. "O que você está fazendo?" "Algo que deveria ter feito meses atrás", ele disse, abrindo a caixinha. Dentro havia um anel simples, de ouro branco, com um pequeno diamante. "Júlia, você mudou minha vida. Você me mostrou o que é amar de verdade, o que é ser amado de verdade, e eu não quero passar um dia sequer sem você do meu lado. Casa comigo?" Júlia cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça, repetidamente. Antônio sorriu, tirou o anel da caixinha e colocou no dedo dela. Então se levantou e a beijou. Um beijo profundo, cheio de amor e promessas. Quando se separaram, Júlia finalmente conseguiu falar. Sim, 1000 vezes sim. Eles riram juntos, abraçados no meio da cozinha, com a louça pela metade e o coração transbordando de felicidade. Dalva apareceu na porta do quarto, sonolenta, e quando viu a cena, sorriu. "Sobre o que eu perdi." Júlia correu até ela e mostrou o anel. "Ele me pediu em casamento, mãe. Ele pediu." Dalva abraçou a filha com força, chorando também. "Eu estou tão feliz por você, minha filha. Tão feliz." Os três ficaram ali, abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. E naquele momento, Júlia percebeu que tinha tudo o que sempre quis: amor, família, futuro. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Nada grande, nada ostentoso, apenas os amigos mais próximos e a família. Júlia queria algo simples e Antônio respeitou. A cerimônia foi numa capela pequena perto da praia. Dalva estava na primeira fileira com um vestido novo que Antônio tinha comprado para ela. Júlia entrou sozinha, sem véu, apenas com um vestido branco simples e um buquê de flores do campo. Quando seus olhos encontraram os de Antônio, ela soube. Soube que aquilo era para sempre. A cerimônia foi rápida. As palavras foram ditas. Os votos foram feitos. E quando o padre disse que Antônio podia beijar a noiva, ele a puxou para perto e a beijou como se fosse a primeira e a última vez. As pessoas aplaudiram. Dalva chorou. E Júlia sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. A festa foi na casa de praia. Simples. Com música ao vivo, comida boa e muita risada. Júlia dançou com Antônio a noite inteira. E quando todos já tinham ido embora, os dois sentaram na areia, descalços, olhando para o mar. "Feliz?" Antônio perguntou, segurando a mão dela. "Mais do que eu achei que seria possível", Júlia respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu também." Eles ficaram ali, em silêncio, apenas curtindo a presença um do outro. E Júlia pensou em tudo o que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado completamente, em como um simples gesto de bondade, de levar café para sua mãe todos os dias, tinha levado até aquele momento. Ela olhou para Antônio. "Obrigada", ela disse. "Por quê?" "Por me ver, por me escolher, por me amar." Antônio virou o rosto para ela e sorriu.
Eu é que agradeço por você me deixar entrar, por me ensinar o que é amor de verdade. Eles se beijaram de novo, com o som das ondas ao fundo e o vento suave batendo no rosto. E naquele momento, Júlia soube que não importava o que viesse pela frente. Eles estariam juntos, sempre. Os anos seguintes foram cheios de desafios. Júlia terminou o curso de administração e começou a trabalhar com Antônio na empresa. Não como empregada, mas como sócia. Ela tinha talento, tinha visão. E Antônio reconhecia isso. Juntos eles transformaram a empresa, tornaram-na mais humana, criaram programas de ajuda para funcionários, abriram oportunidades para pessoas que, assim como Júlia, vinham de baixo e precisavam de uma chance. E a empresa cresceu, não só financeiramente, mas em propósito. Dalva continuou morando com eles. Antônio nunca sugeriu que ela fosse para outro lugar. Pelo contrário, ele construiu um anexo na casa, um pequeno espaço só para ela, onde ela tinha privacidade, mas ainda estava perto da filha. Dalva passou a ajudar em projetos sociais da empresa. Ela tinha experiência de rua, sabia o que as pessoas precisavam, e sua voz se tornou importante. Ela ajudou a criar abrigos, a desenvolver programas de reintegração. E pela primeira vez na vida, Dalva sentiu que tinha um propósito além de sobreviver. 3 anos depois do casamento, Júlia descobriu que estava grávida. Ela contou para Antônio numa manhã de domingo, enquanto tomavam café juntos na varanda. Ele estava lendo o jornal quando ela colocou o teste de gravidez em cima da mesa. Antônio ergueu os olhos, confuso. Então viu o teste. Viu as 2 linhas. E congelou. Você está grávida? Júlia assentiu nervosa. Estou. Antônio largou o jornal, se levantou e correu até ela. Pegou ela no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós vamos ter um bebê, nós vamos ter um bebê. Júlia riu, abraçando-o com força. Vamos, nós vamos. Dalva saiu do anexo, atraída pelo barulho. O que está acontecendo aqui? Você vai ser avó, mãe, Júlia disse ainda nos braços de Antônio. Dalva cobriu a boca, os olhos enchendo de lágrimas. Avó, eu vou ser avó. Os 3 se abraçaram, chorando e rindo juntos. E naquele momento, Júlia percebeu que a vida tinha dado a volta completa. De cuidar da mãe na rua, a construir uma família cheia de amor. A gravidez foi tranquila. Antônio não saía do lado de Júlia, fazia tudo por ela, massageava os pés, preparava comida, ia em todas as consultas. E quando o bebê nasceu, uma menina linda de olhos grandes e cabelo escuro, Antônio chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Júlia segurou a filha nos braços e olhou para ele. Como vamos chamá-la? Antônio olhou para Dalva, que estava no canto do quarto, observando tudo com um sorriso no rosto. Dalva. Vamos chamar ela de Dalva. A avó cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Júlia sorriu, com lágrimas nos olhos. Dalva. É perfeito. A pequena Dalva cresceu cercada de amor. Cresceu ouvindo histórias da avó. Histórias de luta, de superação, de amor que não desiste, e cresceu sabendo que vinha de uma família que tinha passado por muita coisa, mas que nunca desistiu. Júlia continuou trabalhando, continuou crescendo, mas nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu os dias em que levava café para a mãe na praça, e toda semana, sem falta, ela voltava àquela praça, não para levar café para Dalva, mas para levar café, comida e esperança para outras pessoas que estavam passando pelo que sua mãe passou. E Antônio sempre ia com ela, os 2 juntos, ajudando, amando, fazendo a diferença. 10 anos depois do dia em que se conheceram de verdade, Júlia e Antônio estavam sentados na mesma praça, no mesmo banco onde tudo tinha começado. A pequena Dalva brincava perto, sob o olhar atento da avó. Júlia olhou ao redor.
Tanta coisa tinha mudado, mas aquele lugar continuava o mesmo, e de alguma forma isso era reconfortante. Você se arrepende de alguma coisa? Antônio perguntou, segurando a mão dela. Júlia pensou por um momento. Não, nem um segundo. E você? Nunca. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Júlia sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. A pequena Dalva correu até eles rindo e pulou no colo da mãe. A avó Dalva se aproximou devagar, sentando do outro lado. Vocês estão bem? Ela perguntou. Estamos. Júlia respondeu, olhando para a mãe com todo o amor do mundo. Estamos mais do que bem. Dalva sorriu e pegou a mão da filha. As 4 gerações ali, naquele banco, naquele lugar que tinha visto tanta dor, mas que agora via tanta felicidade. E Júlia percebeu que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de desespero, porque tudo tinha levado até ali, até aquele momento perfeito de paz e amor. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Júlia disse, quebrando o silêncio. O quê? Antônio perguntou. Que bondade nunca é desperdiçada, que amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E que não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai e quem você escolhe levar com você. Antônio apertou a mão dela. Eu não poderia ter dito melhor. A pequena Dalva olhou para a mãe. Mamãe, por que a gente sempre vem aqui? Júlia sorriu e acariciou o cabelo da filha. Porque foi aqui que tudo começou, meu amor. Foi aqui que eu aprendi que um simples gesto de amor pode mudar tudo, pode mudar uma vida inteira. A menina pareceu pensar por um momento. Então a gente vem aqui para lembrar? Isso mesmo, para lembrar de onde viemos e para nunca esquecer de ajudar quem precisa. A pequena Dalva assentiu, séria, como se entendesse perfeitamente. Então desceu do colo da mãe e correu de volta para brincar. Os 4 ficaram ali observando. Júlia olhou para Antônio, depois para a mãe, depois para a filha, e sentiu o coração transbordar de gratidão. A vida tinha sido dura, tinha sido injusta, mas também tinha sido generosa. Tinha dado a ela mais do que ela jamais sonhou. Tinha dado amor, tinha dado família, tinha dado propósito. E isso era tudo. Eu te amo, Júlia sussurrou para Antônio. Eu também te amo, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Eles se beijaram suavemente. Dalva sorriu, observando os dois, e a pequena Dalva gritou lá de longe. Vovó, vem brincar comigo. Dalva se levantou, rindo, e foi atrás da neta. Júlia e Antônio ficaram sozinhos no banco, de mãos dadas, em silêncio, curtindo aquele momento, curtindo aquela vida que tinham construído juntos. E Júlia pensou em tudo de novo, em como um copo de café tinha mudado tudo, em como a bondade tinha aberto portas, em como o amor tinha curado feridas. Ela olhou para o céu, para o sol que começava a se pôr, e agradeceu. Agradeceu por cada momento, por cada dificuldade que a trouxe até ali, por cada pessoa que cruzou seu caminho. E, principalmente, agradeceu por ter tido coragem de aceitar o amor quando ele apareceu. Porque no final era isso que importava. Não o dinheiro, não o status, não o que as pessoas pensavam, mas o amor verdadeiro, o amor que cura, o amor que transforma, o amor que dura para sempre. Quando a noite caiu, os 4 voltaram para casa juntos. Jantaram, conversaram, riram, e quando a pequena Dalva foi dormir, Júlia a colocou na cama e sussurrou no ouvido dela. Você é amada. Sempre foi. Sempre será. Nunca esqueça disso. A menina sorriu sonolenta e fechou os olhos. Júlia saiu do quarto e encontrou Antônio esperando no corredor. Ele a puxou para perto e a abraçou. Obrigado por me dar essa vida, ele sussurrou. Obrigado por me dar essa vida, ela respondeu.
E os dois ficaram ali, abraçados, sabendo que não importava o que viesse, estariam juntos, sempre. Porque o amor que eles tinham era forte, era verdadeiro, era eterno. E nada, absolutamente nada, poderia mudar isso. Júlia olhou para trás uma última vez, para tudo o que tinha passado, e sorriu. Depois olhou para frente, para tudo o que ainda estava por vir, e sorriu de novo. Porque finalmente, ela era feliz. E aquela felicidade não era temporária, não era emprestada. Era dela, era real, era merecida e era para sempre. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.